Isso aconteceu quando eu tinha 18 anos, agora tenho 22 e moro em Monte Carlos, Minas Gerais. Era o último ano do ensino médio, mas tudo começou a desmoronar quando a pandemia de Covid-19 explodiu, forçando a escola a fechar e deixando todos em casa. No começo, parecia um tipo de férias inesperadas, uma pausa nas aulas e nas obrigações. Mas, à medida que os dias passavam, a situação ficou cada vez mais estranha. O mundo parecia estar desmoronando lá fora, e minha casa se tornou o único lugar seguro, só assim eu pensava. Meu nome é Gabriel, e a história que vou contar aconteceu durante as primeiras semanas de lockdown. Eu estava em casa o tempo todo, longe de amigos, com a mente cada vez mais inquieta. Foi quando algo começou a acontecer na minha casa. Algo que eu não consegui explicar até hoje. A casa onde moramos, uma construção antiga de 2 andares, tem sua própria história. Sempre soubemos que algo não estava certo ali. Não era exatamente uma casa assombrada, mas havia uma sensação estranha. Às vezes, ouvíamos ruídos vindos do andar de cima, como se alguém estivesse andando quando não havia ninguém lá. No começo, achávamos que era apenas o barulho da casa velha, que as madeiras rangiam ou o vento fazia o telhado se mexer. Mas quando a pandemia chegou, essas coisas começaram a se intensificar. Numa tarde de abril, depois de algumas semanas isolado, eu estava no meu quarto, tentando estudar. Já não conseguia me concentrar em nada, o silêncio era opressor, e o mundo lá fora parecia estar desmoronando. Foi então que eu ouvi o primeiro barulho estranho. Não vinha do andar de cima, mas sim da parede do meu quarto, no fundo, perto da janela. Era como se alguém estivesse chorando e gemendo de agonia. Eu levantei da cadeira, desconfiado, mas não vi nada. Pensei que fosse apenas minha mente, o isolamento estava me deixando paranoico. Mas conforme os dias passavam, os sonhos se tornaram mais frequentes, e eu comecei a perceber algo ainda mais perturbador, eles vinham sempre à noite, às 3 horas da manhã. Era como se algo estivesse se movendo dentro das paredes. Ou alguém. Comecei a conversar com minha mãe sobre isso. Ela dizia que a casa já tinha seus mistérios e que isso sempre acontecia quando a casa estava mais quieta, como se algo da casa o viesse à tona. A princípio, ela não parecia tão assustada quanto eu, mas com o tempo, ela também notou coisas estranhas. Uma noite, ela me contou que, ao descer para a cozinha, viu uma sombra escura passar rapidamente pela sala de estar, mas não havia ninguém lá. O pavor começou a tomar conta de mim, mas o pior ainda estava por vir. Numa dessas noites, eu estava acordado, tentando estudar, quando ouvi o som mais claro que já havia escutado até então. Não era mais o lamento nas paredes, mas passos. Passos lentos e pesados. Como se alguém estivesse andando no corredor, bem em frente ao meu quarto. Eu congelei. Meus músculos ficaram tensos, mas, por alguma razão, eu não conseguia me mover. O som se aproximava, e eu pude ouvir a respiração de algo ou alguém. Só que não era humana. Quando a porta do meu quarto se abriu, com um rangido familiar, eu quase gritei. Mas, quando olhei, não havia ninguém. A luz do corredor estava apagada, e tudo parecia normal, mas o ar estava gelado, uma sensação pesada, como se o ar estivesse se espessando ao redor de mim. Eu olhei para o corredor escuro e senti uma presença e algo estava lá, observando. Então, ouvi uma voz, baixinha, quase um sussurro, que dizia: "Ele sabe que você está aqui." Eu estava paralisado de medo. Minha mente estava prestes a explodir. Levantei da cama e corri até o corredor, mas quando olhei para o fundo, a casa estava deserta.
As luzes apagadas, como sempre. Mas algo estava errado. Havia um odor de mofo misturado com um cheiro de carne apodrecida vindo do andar de cima. O mesmo andar onde, dizem, algo estranho acontecia. Eu sabia que não deveria ir lá, mas uma força invisível parecia me puxar. E então, eu subi. Quando cheguei ao topo das escadas, uma sensação de frio ainda mais intenso me envolveu. O cheiro estava insuportável agora. Caminhei lentamente, tentando não fazer barulho. Meu coração batia forte, e a cada passo eu sentia que algo estava prestes a me atacar. Quando entrei no corredor do andar de cima, percebi que o quarto da minha mãe estava vazio. Mas o quarto do fundo e o quarto que nunca era usado e estava com a porta entreaberta. Eu fui até lá, e o que vi dentro foi algo que me atormenta até hoje. O quarto estava vazio, mas no meio da parede havia uma fenda enorme, uma rachadura que não deveria estar ali. E no fundo da rachadura, havia olhos. Milhares de olhos, se movendo e observando. Meus pés estavam grudados no chão, e eu não consegui olhar para mais nada, senão aqueles olhos. Eu sabia que, naquele momento, algo maligno estava se escondendo dentro daquela casa. Algo que esperava pacientemente pela pandemia para se libertar. Quando consegui finalmente sair de lá, a casa estava em completo silêncio. Os passos, os sussurros, os olhos, e tudo tinha desaparecido. Mas a sensação de que algo ainda me observava não se foi. Eu nunca mais consegui olhar para a casa da mesma forma. Mesmo depois que a pandemia passou e as coisas começaram a voltar ao normal, aquele silêncio insuportável, aquele medo, ficou comigo. Às vezes, quando estou sozinho em casa, à noite, eu ainda ouço os passos. E posso jurar que, em alguns cantos escuros, ainda vejo aqueles olhos observando, esperando. E, mais do que tudo, sinto que eles sabem que estou aqui. Se você gostou desse vídeo, nos ajude deixando o seu gostei e se inscreva no canal, para não perder mais histórias como essa. Obrigado e até a próxima.